Meus irmãos, neste vídeo eu trago para vocês 10 versículos bíblicos da Palavra do Senhor, falando sobre o Espírito Santo. Meus queridos, eu sou o pastor Johnny Marques e eu estou aqui com o intuito de que este canal seja uma ferramenta de bênção para ajudar aqueles que pregam a Palavra de Deus, para estar cooperando aqui com versículos bíblicos dentro de uma mesma concordância. E neste vídeo eu estarei falando sobre 10 versículos sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Sem mais delongas, são 10 versículos e nós estaremos iniciando aqui pelo versículo que está contido no Evangelho de João, no capítulo número 14, no versículo número 26, que vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui, meus queridos amados irmãos, o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos que ele iria para o Pai. Ele estava falando que ele estaria agora subindo, ascendendo, e foi isso que aconteceu. Mas que logo após ele subir, o Pai não deixaria os seus servos e discípulos órfãos, mas enviaria outro, que é o Consolador, aquele que viria para consolar, para ensinar e fazer lembrar. Meus amigos, meus irmãos, essa é a tarefa do Espírito Santo. É isso que ele veio para todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. Ele veio para consolar. É por isso que muitas das vezes nós nos sentimos abatidos, mas quando nós temos verdadeiramente o Espírito Santo, mesmo abatidos, nós recebemos forças para permanecer lutando, avançando, para continuar batalhando, guerreando, se santificando, porque essa batalha ela não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós somos vitoriosos. Amém? O próximo versículo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, que vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui nós temos em ênfase a virtude do Espírito Santo, que viria sobre os discípulos do Senhor Jesus. E assim, através dessa virtude, eles iriam anunciar, cumprir a missão. Essa virtude, ela é nos outorgada também nos dias de hoje, para irmos levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Ontem mesmo, estava eu em algumas fazendas levando a palavra do Senhor Jesus. Eu sentia sobre mim a virtude do Espírito Santo quando falava a pessoas incrédulas da palavra do Senhor. E assim, nós temos essa virtude, que é algo extraordinário, né? É o poder de Deus sobre nós, né? O poder, a ousadia, o ânimo, que muitas das vezes é minado e às vezes nos sentimos desanimados, mas com a ajuda e a virtude do Espírito Santo, nos reanimamos e continuamos. O próximo versículo, o terceiro, está em Romanos, no capítulo número 8, e no versículo de número 14, que vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele nos ensinou que a sua paternidade, ou seja, o seu Pai, também é o nosso Pai. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala no plural, Pai Nosso. Ele sempre falava, o meu Pai, né?
Ele está comigo. O meu Pai, Ele se agrada de mim porque eu sempre faço aquilo que é segundo a sua vontade. E se nós somos guiados pelo Espírito Santo, que é Deus também e veio para estar conosco, com toda certeza nós agradaremos ao nosso Deus e nos tornaremos filhos por adoção, como diz a Bíblia em João capítulo de número 1. Assim, meus irmãos, é fácil de entender este versículo, difícil de viver, mas é uma alegria poder ter este Deus como nosso Pai verdadeiramente. Amém? O próximo versículo está em Gálatas, no capítulo de número 5, e no versículo de número 22 e 23. São 2 versículos que vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, o fruto, não os frutos, né? O fruto do Espírito Santo é o resultado, né? É o resultado de termos Ele, Espírito Santo, em nossas vidas. O próximo versículo está aqui em Efésios, no capítulo número 4, no versículo de número 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Existem várias ações que podem entristecer o Espírito Santo. Ações como pecado, ações como não orar, ações como ser indiferente à comunhão, à nossa consagração a Deus. O Espírito Santo, ele intercede por nós, a Bíblia diz. Porém, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para o agradar, para fortalecer, para não o apagar, não apagar as suas obras de bondade em nossas vidas. Se nós deixarmos de dar lugar para o Espírito Santo, automaticamente o entristeceremos e nos tornaremos cada vez mais frios em relação a Ele. O 6º versículo, falando sobre o Espírito Santo, está em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse versículo está falando que o nosso corpo, ele é morada de Deus, ele é o templo do Espírito Santo. Ontem eu estava levando a palavra, pregando em umas fazendas, e lá eu topei com um homem que dizia estar desviado, dizia estar esperando Deus falar com ele para que ele voltasse para a igreja. E eu falei para ele: olha, eu quero falar algo para você. Deus não vai vir aqui mandando anjo ou uma aparição sobrenatural falar com você, porque Deus já veio aqui falar com você. Deus está falando com você neste exato momento, porque Deus reside em homens através do Espírito Santo. Deus habita em mim. E eu que falo contigo, eu sou apenas um instrumento, mas as palavras que saem da minha boca são guiadas por Ele. É o Espírito Santo que mora em mim e eu dei liberdade para que Ele falasse. Se você chegar diante de Deus hoje e você disser para Deus, né? Digamos que você morreu e você está diante de Deus e Deus está te julgando e te condenando, e você disser: Senhor, mas eu estava esperando que o Senhor falasse comigo e o Senhor ainda não veio falar comigo. Então Deus iria falar: você não percebeu o quanto de vezes eu fui lá falar contigo e você não me deu ouvidos? E assim Deus iria mostrar para ele as vezes que nós fomos lá levar a palavra para ele, porque é verdadeiramente assim. O Espírito Santo, ele habita em nós, e quando nós estamos dando espaço com o corpo em santificação, vivendo em santificação, né? E levamos a palavra de Deus às pessoas, assim nós não somos mais nós que estamos fazendo aquilo,
estamos apenas nos dispondo, cumprindo o Evangelho, mas o Espírito Santo está nos guiando. O 7º versículo está no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no versículo de número 13, que diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós já sabemos que ele é o nosso guia, mas é de extrema importância sabermos que ele nos ajuda e que ele é o nosso auxílio na hora de se pronunciar, seja em público, seja com poucas ou muitas pessoas. O Espírito Santo, ele é o nosso auxílio, e quando nós pedimos a ele para nos ajudar, ele nos ajuda, ele nos fortalece. Quando nós estamos em plena comunhão com ele, fica fácil, não por causa de nós mesmos, mas sim por causa dele em nós, falarmos aquilo que o Senhor quer falar às pessoas. O 8º versículo da palavra do Senhor está aqui em Isaías, no capítulo de número 11, no versículo número 2, que diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse versículo caracteriza uma profecia sobre o Messias que viria, onde repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, que é o mesmo que repousa sobre todos aqueles que são filhos de Deus. Amém? O próximo versículo e penúltimo está em Tito, no capítulo 3, no versículo 5, que diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Meus irmãos, aqui em ênfase está a regeneração, a salvação, a renovação. O Espírito Santo, quem produz em nós a regeneração, Assim, o que é regeneração? Onde fomos feridos, onde fomos destratados, onde nós fomos ofendidos, o Espírito Santo vem para tratar, vem para regenerar, porque Deus, através de Cristo, já nos salvou. O Espírito Santo veio para consolar e para renovar-nos, fazendo em nós uma obra extraordinária. Esse é o Espírito Santo. Eita glória! Vamos para o último versículo da palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e no versículo de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Assim, todos foram cheios do Espírito Santo, se cumprindo a profecia que há muitos anos atrás tinha sido feita. Falo daquela época ainda, O profeta Joel, há muitos anos atrás, tinha profetizado que viria o Espírito Santo, E que tudo isso que aconteceu aqui aconteceria, e neste dia se cumpriu. Iniciando então, o agir do Espírito Santo, porque ele veio naquele dia e continua descendo e vindo sobre todos aqueles que são nascidos de Deus verdadeiramente, todos aqueles que vivem a fé verdadeira em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos vocês que ficaram até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço humildemente que você se inscreva neste canal, me dê uma força aí, se puder compartilhar este vídeo. Sou o pastor Iriane Marques e é um prazer poder servir a vocês aqui com essa concordância bíblica, aqui com a explanação da palavra do Senhor. Um grande abraço e fica com Deus.